Você, afinal de contas, é de esquerda ou você é de direita? Então, a melhor resposta que eu obtive para isso foi com o Nassim Taleb, um matemático de origem libanesa, mas radicado nos Estados Unidos, que quando perguntado sobre isso, na minha opinião, ele deu uma resposta que mata tudo isso. Ele diz o seguinte: olha, na minha família, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou comunista. Com os meus amigos, com a minha vizinhança, se eu morar numa cidade pequena, no meu subúrbio, eu sou socialista. Mas se eu for mais para nível do Estado, em coisas maiores, no caso dele, ele falava, eu sou democrata, né? E quando era em nível nacional, eu sou republicano ou libertário, que é o liberalismo tanto de comportamento quanto de economia. E por que que isso acontece, ele falou? Porque na família não há espaço para aproveitadores, para espertos. Nos amigos, né, se tiver espertos, a turma se junta e congela. Na medida em que a escala aumenta, você não consegue lidar com isso. Então é preciso sociedade de mercado, as relações são muito mais, olha, cada um vai fazendo negócios e é o melhor sistema. Ou seja, existe uma adaptação a cada escala. Você é comunista na sua família, mas na medida em que você não tem controle sobre quem é aproveitador, preferível uma sociedade de mercado. Isso é o Nassim Taleb falando. Eu falando. Olha, o que nós temos de mais perene na evolução humana é a família. Então, mesmo com a evolução do mercado de 200 anos para cá, né, 200 e poucos anos para cá, esse sentimento não apaga tão rapidamente. Então, no fundo, todo mundo tem esse espírito comunitário. Essa que é a demanda por socialismo. Olha, eu existo, eu estou aqui. Quer dizer, porque numa família, um filho, a hora que faz isso, todo mundo vai ajudar. Então isso forçou a ter os esquerdistas, é isso que eu estava falando. Só existe esquerdista porque tem demanda por esquerdismo. E na minha opinião, isso se origina nessa formação da família, esses valores comunitários. A família, a tribo, o clã, ou seja, há uma evolução natural. E como a sociedade de mercado é moderna no sentido de que tem 200 e poucos anos, né? No começo deve ter aparecido muitos aproveitadores e aí foi deixando mais para a sociedade de mercado as coisas acontecerem, né? Qual que é o problema, então, que é colocado para a direita e para a esquerda? O problema para a esquerda é o seguinte: ninguém chega dentro de uma casa e fala, olha, ô filho, aconteça o que acontecer, você vai ter uma Bolsa Família, os teus irmãos vão te dar. Não. Você faz isso, mas você não fala. Por quê? Quando você fala, isso vira um direito, ou seja, ele não tem dever nenhum, que é o grande problema do discurso da esquerda. A hora que fala, tem direito, pronto. Não, eu tenho direito e tal, o meu negócio é alguém da família irá prover. Então, isso é uma forma de esperteza. Numa família, isso não acontece. Porque vai todo mundo em cima de quem toma conta, a mãe, o pai e tal. Eu vou lá e batalho e o outro não faz nada. Como é que você supera isso? Quer dizer, no fundo, você precisa ser uma pessoa mais comunitária, ou seja, saber que tem sentido de família na sociedade brasileira, por exemplo, num estado ou num município, mas sem ficar falando de direitos. Ou seja, se você não quer governos esquerdistas, é preciso que você tenha uma sociedade mais comunitária, mais socialmente amparável. Na minha opinião, nos Estados Unidos isso acontece. Eles são muito comunitários lá. Agora até que está se perdendo isso, né? Mas eles têm esse sentido de comunitarismo muito forte. Então, isso dá esse amparo que nos países do laissez-faire, de cada um se vire e tal, não tem. Os Estados Unidos, que é o principal espelho do capitalismo mundial, eles conseguem se manter sem ter grandes dramas como existe na Europa, sempre alternando, às vezes até governos muito ultra-esquerdistas, eles conseguem ter nos Estados Unidos não ter muito esquerdismo por causa disso, esse sentido comunitário. Resumindo, né, você precisa ter um sentimento comunitário muito forte. O Brasil só vai se unir, na minha opinião, se a gente tiver uma economia liberal, mas um comportamento social, político, inclusivo, valorizar o comunitarismo. Preciso ter um pensamento de esquerda, mas um discurso liberal. É isso. Eu me lembro de um pensamento de esquerda, assim, um pensamento comunitário. É preciso colocar a seguinte frase: as outras pessoas importam sim.
As outras pessoas importam sim. Porque senão você vai ter governos de esquerda, porque tem demanda para isso.